A gente fala mais uma vez sobre a segunda fase da Operação Overclean, que cumpre mandados de prisão, além de busca e apreensão em Brasília e na Bahia. Chega primeiro aqui o Eli Jonas, daqui a pouco a gente vai ter Camila Letícia também, porque os alvos dessa fase da operação são principalmente agentes públicos, que estão envolvidos no esquema coordenado pelo empresário José Marcos Moura, que é conhecido como o Rei do Lixo. Lembrando, primeira fase da operação alcançou principalmente empresários. Agora a gente está numa nova etapa, com agentes públicos sendo alcançados, inclusive com gente recebendo mesada para repassar informações aos interessados nesse esquema de desvio de dinheiro de emendas, né? Eli Jonas, bem-vindo de volta. Clarissa, obrigado. Exatamente. Uma mesada de R$6 mil. Esse agente da Polícia Federal que foi preso hoje em Salvador atuava inclusive no aeroporto de Salvador, que tem uma delegacia da Polícia Federal. De acordo com a PF, esse agente, Rogério Magno de Almeida, recebia mensalmente R$6 mil do grupo criminoso para manter o grupo informado. Ele faria parte do grupo informativo, repassando informações das investigações e outras investigações da Polícia Federal para essa organização criminosa. Como que a PF chegou até ele? É uma dúvida que a gente estava quando surgiu o nome dele nesses alvos de mandado de prisão. A PF viu no número de contato dele a lista, pelo menos, de dois que foram presos na primeira fase, dois empresários que foram presos na primeira fase, que é o Alex Parente e o Fernando Fábio Parente. Alex Rezende Parente. E aí, outro ponto também que tem aqui na PF, na investigação, no relatório, é que a PF começou a causar uma estranheza nesse contato frequente entre o policial federal e os empresários. Inclusive, Clarissa, eles chamavam a mesada de café. Quando que o café seria pago naquele mês, essa quantia de R$6 mil. Outro ponto também descoberto pela Polícia Federal é que na planilha que foi encontrada e apreendida com o grupo criminoso, havia a sigla MAG, que seria do nome do policial federal, e a quantia de R$6 mil paga mensalmente a esse agente da Polícia Federal. Outro ponto também é que ele, atuando na delegacia do aeroporto de Salvador, na delegacia da PF em Salvador, há uma suspeita de que ele ajudaria o grupo a passar grandes quantias em dinheiro em espécie para as viagens, porque a gente mostrou, eu falei hoje no Novo Dia, que uma quantia de R$1.500.000 em espécie foi apreendida em um jatinho particular e que fazia o trajeto Salvador-Brasília, Brasília-Salvador, que seria dinheiro de emenda parlamentar. Então a PF também suspeita desse terceiro ponto contra esse policial federal, que seria a viabilidade ali na alfândega, no aeroporto, que o grupo criminoso passaria sem qualquer problema, porque teria alguém aliado, é o que diz a Polícia Federal. Claro que a gente está tentando buscar a defesa desse policial federal. Pedimos nota para a Polícia Federal também, não conseguimos ainda nenhum retorno, mas o fato é que ele foi preso de forma preventiva, porque a PF aponta nessa investigação que ele seria parte do grupo informativo, repassando informações, blindando o grupo contra investigações, e recebia essa mesada chamada de café no valor de R$6 mil e que tinham as siglas, as iniciais do nome dele na planilha que foi apreendida pelo grupo criminoso. Clarissa. Eli Jonas, a gente conversava mais cedo sobre como as buscas e apreensões que estão autorizadas pela Polícia Federal alcançam também vários tipos de objeto, desde obras de artes até joias que possam eventualmente ser utilizadas pelos criminosos para tentar lavar, de certa forma, o dinheiro oriundo da corrupção. A gente tem alguma informação sobre se esse também era um mecanismo que envolvia talvez esse agente da Polícia Federal, de que forma há uma suspeita de que objetos desse tipo servissem para converter, de certa forma, o dinheiro vindo do desvio de emendas parlamentares, para facilitar o trânsito pelo país? Porque a gente estava falando sobre como os envolvidos poderiam mascarar ou lavar os recursos
vindos das emendas. Mas nesse caso, o uso de objetos também deve facilitar o trânsito pelo país, né? Uma vez que havia passagem pelos aeroportos, né? Porque uma coisa é você transportar uma mala de dinheiro, outra coisa completamente diferente é você transportar um colar. A gente tem algum detalhe que possa indicar esse tipo de movimentação? Clarissa, a maior parte do dinheiro iria para os estados em jatinhos particulares. A maior parte também em dinheiro vivo, em espécie, para pagar e para sumir com o dinheiro dessa forma. Mas a lavagem de dinheiro se vê, de acordo com a PF, na compra de carros de luxo. Foram mais de 20 apreendidos na primeira fase e também há a determinação da Justiça para novos bloqueios de contas nessa fase e também a apreensão de carros de luxo nessa segunda fase. Até o momento não há um balanço ainda de tudo que já foi apreendido, mas a PF é uma suspeita ainda de que esse agente da Polícia Federal que foi preso orientava, sim, o grupo criminoso a não só ir com quantias em dinheiro, mas também com bens menores, como joias, e por isso, para despistar a fiscalização e para sair de um estado para outro, viajar em voo comercial, se fosse o caso, para não levantar nenhuma suspeita, porque um brinco pode valer mais de R$1 milhão e ser vendido em outro estado, por exemplo, ou repassar para outra pessoa em forma de pagamento. Então, não há uma comprovação, mas há uma suspeita e a investigação, a partir de agora, com a prisão, com o depoimento, com o que foi apreendido, documentação também, o celular que foi apreendido vai passar por análise, perícia, as mensagens vão ser analisadas também. Tudo isso vai ser para comprovar, a partir de agora, qual a participação 100% nesse caso, de forma específica, se havia uma orientação ou não na questão de joias e obras de arte. Porque, como a gente trouxe aqui mais cedo no Novo Dia, a Justiça Federal determinou a apreensão de joias e também de obras de arte que teriam um valor incompatível com a renda desses investigados, como os agentes públicos das prefeituras e esse policial federal. Um balanço vai ser divulgado ao longo do dia, a gente traz também na programação, Clarissa. E lembrando, né, a apreensão desse tipo de bem também contribui para que as autoridades possam, posteriormente, ressarcir aos cofres públicos o dinheiro proveniente do desvio por corrupção. Esses bens costumam ser leiloados e acabam, eventualmente, voltando, então, ao erário. Obrigada, Elijonas Maia. Deixa eu trazer aqui de volta a Camila Tícia para contar para a gente em que pé que está o andamento da operação lá na Bahia. Camila, bem-vinda de volta. Você estava aí com bastante movimento na sede da Polícia Federal em Salvador agora há pouquinho. Muito carro entrando, muito carro saindo, documentos, apreensões, tudo sendo levado para aí, né? Conta pra gente em que pé que estão as coisas neste momento. Isso mesmo, Clarice. Eu volto novamente para poder falar dessa movimentação que segue aqui na sede da Polícia Federal em Salvador, onde também estão sendo cumpridos aí esses mandados. São 10 de busca e apreensão, também 4 de prisão preventiva, não somente em Salvador, como em Lauro de Freitas, na região metropolitana, e em Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Desses de 4 de prisão preventiva, um já chegou aqui na sede da PF um pouco mais cedo, por volta das 7h10 da manhã, e eu acompanhei a chegada dele. Foi do vice-prefeito de Lauro de Freitas, Vidigal Cafezeiro, do Republicanos. Ele que é responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, e através disso eram realizados pagamentos pela prefeitura à empresa PAP Saúde Ambiental, e o sócio é Pedro Alexandre Parente. Ele que é pai dos irmãos investigados aí citado agora há pouco pelo nosso colega Elijonas Maia. Então, esses irmãos Rezende Parente, eles não tinham contato apenas com o policial federal que foi preso. Ele tinha também esse contato com o vice-prefeito de Lauro de Freitas, que chegou preso de forma preventiva aqui na sede da PF, Alex Rezende Parente e Fábio Rezende Parente, donos da Alfa Pavimentação e Serviços e Construções. Eles, inclusive, são apontados aí como os líderes dessa organização, desse esquema criminoso de desvio de dinheiro público. Alex, ele era responsável por coordenar essas fraudes nas licitações, também ele negociava com os servidores públicos e organizava esses pagamentos. Foi encontrado
pouco mais de R$1,5 milhão em um jatinho com ele que saía de Salvador para Brasília. Esse valor foi apreendido pela PF, os irmãos também foram presos pela Polícia Federal e Fábio, ele agia como braço financeiro do grupo aí, cuidando dessas transferências, desses recursos aí dos aliados. A polícia localizou planilhas informais de contabilidade dessa organização criminosa e num período de 6 meses, somente essa fraude aí ligada ao vice-prefeito de Lauro de Freitas foi um desvio de R$140 mil. Esses repasses contratuais que eram feitos pela Prefeitura de Lauro de Freitas na gestão da prefeita Moema Gramacho, do PT, coordenado aí por esse vice-prefeito Vidigal Cafezeiro do Republicanos, que está preso de forma preventiva aqui na sede da Polícia Federal em Salvador. A gente vai acompanhar, aqui também já chegaram malotes com documentos e esse balanço ao longo do dia a gente vai trazendo aqui na programação da CNN. Clarissa. Muito obrigada pelas informações, Camila Artice, atualizando aí os detalhes da operação Overclean da Polícia Federal, segunda fase da operação, que acontece simultaneamente, então, em Brasília e em Salvador.